Essas são as feridas que se curam mais rápido de todos os tempos. 10 minutos para cicatrização de espinhas estouradas. Diz a lenda que se você não estourar sua espinha, ela se cura sozinha. Mas eu sou tão ansioso que eu não consigo esperar, família. Mas coloque aqui e esse vai ser o vídeo de hoje. 13 minutos para cicatrização de sangramento nasal. Reza a lenda também que se você ficar muito tempo no sol, seu nariz começa a sangrar. Eu acho que estoura alguma veia lá dentro e começa a sair sangue. Ou quando você coloca o seu dedo com a unha grande e acaba cortando algum vasinho lá e seu nariz sangra. A cada ano, até 60 milhões de pessoas nos Estados Unidos têm sangramentos nasais. Eu acho que aqui no Brasil também deve ser a mesma coisa. 50 minutos para cicatrização de uma injeção. Galera, eu achava que era mais rápido, porque como a gente toma e bota aquele curativo, a gente nem vê cicatrizar, mas é 50 minutos. O sangramento geralmente para em cerca de 10 minutos e leva um pouco mais de tempo para cicatrizar completamente. É por isso que fica aquela marquinha quando você tira o curativo, né? 2 horas para cicatrização de uma farpa. Remover uma farpa assim que você vê ajuda a prevenir a infecções. Ô louco, 2 horas? Eu geralmente tinha farpa no meu pé, então nem sei como é que era a cicatrização. 5 horas para cicatrização de picada de abelha, cara. 7,5% dos americanos são hipersensíveis à picada de abelha. Cara, uma vez eu tava lá num pier e eu fui inventar de tentar matar uma abelha com a mão, só que eu não sabia que era uma abelha, cara. Depois minha mão ficou doendo, ou seja, ficou 5 horas cicatrizando, cara. Interessante. 6 horas para cicatrizar corte de papel, cara. Se corte de papel leva 6 horas para cicatrizar, imagina o que vem aí pela frente. Mas vamos lá, cortes de papel podem ser fatais se a infecção se espalhar. Então, parece algo simples, mas se infeccionar, pode ser fatal. 7 horas para cicatrização de bolha. Como assim bolha? 16% dos corredores, 16% dos corredores desenvolvem bolhas durante uma corrida de 16 km. Irmão, eu nunca mais joguei numa quadra quente descalço, porque depois, o meu pé encheu de bolha. Então, eu quero nem lembrar disso aí. Vamos pro próximo. 18 horas para cicatrizar perfuração com lápis apontado, mano. Como assim? Isso pode causar uma marca permanente colorida ou azul acidentada, mas não é prejudicial. Alguém já foi furado aí na escola por um lápis? Eu nunca fui. 22 horas para cicatrizar queimadura solar. 1 a cada 3 pessoas relatam sofrer queimaduras solares todos os anos. É porque a gente sempre pega umas férias e é sempre nas férias que a gente sai queimado. 40 horas para cicatrizar uma picada de mosquito. Os mosquitos são responsáveis por mais de 1 milhão de mortes a cada ano. Cara, isso aqui eu já sabia porque eu fiz um short falando dos animais mais perigosos e o mosquito tava como top 1. Ele mata mais pessoas do que um leão, pra vocês terem uma noção. 48 horas para cicatrizar um soco na boca. Um lábio rachado é uma ocorrência relativamente comum, geralmente resultando de uma lesão. É por isso que eu não gosto de lutar, velho. Eu tomar um soco na cara, um soco na boca, 48 horas para se recuperar, mano. Não compensa. 5 dias para cicatrizar um arranhão em um tapete. Cara, como que eu vou me arranhar num tapete? Casos extremos disso podem resultar em queimaduras térmicas genuínas da pele. Então tipo assim, digamos que você passou muito rápido, caiu em cima do tapete e acabou raspando e acabou acontecendo uma queimadura. Leva 5 dias para cicatrização. Interessante. 6 dias para cicatrização da queimadura de primeiro grau. Queimaduras de primeiro grau são do tipo menos comum, com prevalência de 12%. Eu odeio queimar a mão. Uma vez eu tava no shopping, só que eu era pequenininho, né? Tinha uma lâmpada lá e não é que eu encostei a mão na lâmpada, cara. Minha mão inteira ficou vermelha. Eu fiquei dias com a mão passando no cabelo, tá ligado? Foi horrível. 8 dias para cicatrização arranhão no globo ocular, velho. Isso aqui é horrível. Isso é comum e representa cerca de 10% das visitas de emergência ao oftalmologista, cara. Eu não consigo nem imaginar como que esse povo tá arranhando seu olho. Então vamos para o próximo. 10 dias para cicatrizar o olho roxo. A maioria dos olhos roxos cicatriza completamente e não causa nenhum dano ao olho. Mas se você ficar com o olho roxo, você tomou algum tipo de dano. Então vamos para o próximo. 13 dias para cicatrização de mordida de cachorro. Mais de 2 milhões de crianças são mordidas por cães a cada ano nos Estados Unidos. Pensa num negócio que dói. É mordida de cachorro. E eu lembro que eu fui mordido e eu era criança, mano. Eu era um bebê e o cachorro foi lá e me mordeu. Eu não tinha o que fazer, cara. O cachorro só me levou, mano. Eu falei, é isso, mano. Vai com Deus aí, é nóis. 14 dias para cicatrizar arranhão de gás. Mas isso aqui é de boa, né, cara? Cerca de 25 mil casos de doenças. Como assim? De arranhões de gato são diagnosticados a cada ano. Cara, eu não sabia que o arranhão de gato dava esse debuff, dava um veneno, cara. Que loucura. 15 dias para cicatrizar o soco do Mike Tyson, mano. Calma aí, família. O soco do Mike Tyson gerava 1.178 libras de força, o que equivale a 1,5 kJ. KJ é o que? Caljoules? Meu irmão, eu só sei que o soco dele dói, então não queira tomar o soco. E caso você tome, espere 15 dias para cicatrização. 16 dias para cicatrizar, tocar em uma tomada elétrica, mano. Isso aí é impossível evitar, mano. As crianças parecem que tem um hiperfoco nas tomadas. Mais de 30 mil acidentes com choque elétrico não fatais. Então beleza, ocorrem a cada ano. Olha só que doideira. 18 dias para cicatrizar, pisar em vidro quebrado. Nossa,
Nossa, mano, isso é extremamente perigoso, principalmente nas praias de virada de ano. Vidro de garrafa quebrado é a principal causa de lacerações, mano. Vidro é uma coisa que não dá pra brincar. Copo quebrado, lâmpada quebrada, qualquer coisa que envolva vidro, mano, não brinque, porque você vai demorar 18 dias para cicatrizar, então fique esperto. 20 dias para cicatrizar nariz quebrado, mano, vocês estão vendo, cara, quem pratica algum tipo de luta vai sair com o olho roxo, vai sair com o nariz quebrado, então, mano, fique esperto, porque o trem demora para cicatrizar. Mais de 90% das fraturas nasais são causadas por traumas do côntito. Vamos para o próximo. 28 dias para cicatrizar quando você é atingido com um taco de beisebol. Aí não, é crime portar um taco de beisebol com a intenção de ferir alguém fisicamente. Ah, não me diga, tá ligado? Vamos pro próximo. E chegamos na uma semana para cicatrizar. Daqui pra frente só vai vir coisa mais pesada, então fique esperto. Uma semana para cicatrizar incisão cirúrgica. Essa é uma das etapas mais cruciais em qualquer procedimento cirúrgico. Eu lembro que quando eu tirei meu siso foi exatamente 7 dias para sair todos os pontos e ficar de boa, aquela dorzinha chata. Você já fez essa cirurgia? Deixe nos comentários que eu sei que ela é muito chata. 2 semanas para cicatrizar tímpano rompido. Os cotonetes são responsáveis por 5% dos casos de ruptura de tímpano. Mano, imagina você tá passando seu cotonete na nada, tu furou seu tímpano com cotonete. Então, galera, tomem cuidado. 2,4 semanas para cicatrizar preso e arame farpado. Não ironicamente, isso já aconteceu comigo. Nessa situação, higienize imediatamente o ferimento e procure um atendimento médico. Mas isso aconteceu comigo na chácara do meu primo, mano. Eu estava andando de bicicleta sem freio. Não me pergunte porque eu estava na bicicleta sem freio. E eu tinha que fazer uma curva e depois dessa curva tinha um portão. E quando eu tava fazendo a curva, o portão tava fechado. Em vez de eu bater de frente com o portão, eu preferi ir na curva que tava cheio de arame, irmão. Eu lembro que eu ralei toda a minha perna e eu não desejo essa experiência para ninguém. 3 semanas para cicatrizar uma facada. A maior preocupação é o risco de infecção durante o processo da cicatrização. Como a pessoa toma uma facada não importa. O que importa é como vai ser cicatrizado. Vamos pro próximo. 4 semanas para cicatrizar dente caindo. Cerca de 1 a 6 adultos com 65 anos ou mais perde todos os dentes. Cara, como assim a gente perde o dente quando fica mais velho? Eu não sabia disso não, que doideira. 5 semanas para cicatrizar atirado por uma pistola de pregos, mano. Como assim? 12% das lesões por pistolas de pregos acontecem com trabalhadores que nem sequer estão usando uma pistola de pregos, ou seja, eles tomaram o tiro da pistola de pregos, cara. Aí é complicado. 7 semanas para cicatrizar feridas de tatuagens. Estatísticas dizem que 0,5 a 6% das tatuagens vão infeccionar, ou seja, não façam tatuagem. Brincadeira, faz o que vocês quiserem, mas saiba que vai levar 7 semanas e é possível que ela seja infeccionada. 8 semanas para cicatrizar uma unha encravada. Cerca de 3% da população em geral tem uma unha encravada em algum momento. Eu já tive jogando bola, então vamos para o próximo. 9 semanas para cicatrizar escorregão por asfalto. Isso acontece quando você se raspa no asfalto há mais de 20 mil casos por ano. Imagina você escorregar no asfalto quente, cara. Nossa, não quero nem imaginar. Vamos pro próximo. 10 semanas para cicatrizar congelamento. Congelamento é um dano ao tecido resultante da exposição ao frio. Ah, vá, é mesmo? Mas ainda bem que aqui no Brasil não existe frios congelantes como existe lá nos Estados Unidos. 3 meses para cicatrizar laceração durante o parto. 9 entre 10 mães de primeira viagem terão algum tipo de laceração. 4 meses para cicatrizar bananas fraturadas. A incidência estimada de fratura de banana é de cerca de 500 a 660 casos por ano. Fiquem esperto, homens, aí com a sua banana. 5 meses para cicatrizar um tiro. Caramba, 5 meses. Em média, 316 pessoas nos Estados Unidos são baleadas todos os dias. Caramba, todos os dias 316 pessoas são baleadas. Que loucura. 6 meses para cicatrizar um dedo cortado. Se tratado rapidamente, pode ser possível reimplantar o dedo. Ou seja, você não cortou o dedo, você perdeu o dedo. Mas muito provavelmente não. Então não será possível você implantar. Tipo assim, existe uma grande chance de você conseguir implantar seu dedo novamente, mas as chances são baixas. 7 meses para cicatrizar braço esmagado? Como assim? Registre-se que 80% dos pacientes com lesão por esmagamento morrem. Apenas 20% chegam ao hospital. Eu acredito que deve ser acidente de carro, né? Quando tem alguma batida assim e as pessoas são esmagadas, né? Vamos para o próximo. 8 meses para cicatrizar ferimentos por estilhaços. Estilhaços consistem em pedaços de metal espalhados por bombas que explodem. Isso aqui é meio raro, mas pode acontecer. 9 meses para cicatrizar uma unha arrancada. Meu Deus do céu. Uma nova unha que crescerá fica ligeiramente deformada. Eu não consigo nem imaginar a dor que é arrancar sua unha, cara. E nos filmes a galera usa isso como tortura, então o trem deve ser pegado. 10 meses para cicatrizar queimaduras por radiação. Estima-se que 4 milhões de pessoas
pessoas nos Estados Unidos recebem radioterapia a cada ano. Graças a Deus que aqui no Brasil não tem nada disso. 11 meses para cicatrizar ruptura no bíceps, papai. Eles afetam cerca de 5 a cada 100 mil pessoas por ano. É o famoso gym bro que quer pegar mais pesado na rosca e acaba se lascando, galera. Peguem leve no seu treino de bíceps. 12 meses para cicatrizar queimadura de terceiro grau. Cara, essa eu nunca tive, graças a Deus. Estima-se que cerca de 180 mil mortes por ano sejam causadas por queimaduras. Nossa senhora, cara. Vamos pro próximo. 18 meses para cicatrizar atingido por um raio? Como assim? Cerca de 10% das pessoas atingidas por um raio morre. Caramba, e as outras 99% fica viva, mano. Eu achei que se você fosse atingido por um raio, você era desintegrado. Mas pelo visto, não. E ainda você leva 18 meses para cicatrizar um raio. Que interessante. 20 meses para cicatrizar fratura expostas. A proporção de fraturas expostas foi de 2,3% para todas as fraturas. Você já quebrou algum membro do seu corpo? Graças a Deus, eu nunca quebrei nada. Então, vamos para o próximo. 22 meses para cicatrizar um braço arrancado. É necessário uma força intensa, como um golpe no ombro, para deslocar os ossos, cara. Imagina o seu braço. 22 meses para cicatrizar o quê? Se o cara arrancou meu braço. Só se for aqui, né? Para cicatrizar a parte que sobrou do meu braço. Isso é louco. 24 meses para cicatrizar perna amputada. Aproximadamente 185 mil amputações ocorrem nos Estados Unidos a cada ano. Nunca cicatriza medula espinhal completamente seccionada. Mano, mas que é esse? Atualmente não há cura conhecida para uma medula completamente seccionada. Não sei o que é isso. Hoje nós iremos descobrir como sobreviver a todos os sons das sirenes. Começando com... ataque de tubarão. Tá bom pra você, jogador? Então se você estiver na praia curtindo, escutou essa sirene, saiu o mais rápido possível da água. Ou se você estiver na água e avistou um tubarão, siga essa dica. Dê um soco no nariz dele. Meu irmão, se tu for rápido e ninja o suficiente, saiba que o nariz do tubarão é uma parte sensível. Então se você conseguir dar um punch na cara dele, você vai conseguir sobreviver. E o mais louco que existe uma porcentagem em cima ali da paradinha, né? Você tem 2% de chance de morte, que seria uma porcentagem bem pequena, tá ligado? Não é tipo 50-50. Não, cara, se você realmente der um soco lá, você pode sobreviver a essa parada. E com o passar do vídeo, essa porcentagem vai ficando cada vez maior e a sua chance de sobreviver vai diminuir. Então é muito importante você assistir esse vídeo até o final pra você saber exatamente o que fazer quando você ouvir uma dessas sirenes. Ok, segunda sirene... Eita, atirador na escola. Feche as portas com as cadeiras e fique em silêncio e pegue o telefone para fazer a ligação e chamar a polícia, né, meu irmão? Você tá doido, ó. Opa! A sirenezinha do calor extremo. Isso é pra quem tá no deserto do Saara. Mas caso você escute essa sirene e você realmente esteja no deserto do Saara, molhe a sua camisa. A evaporação irá resfriar. Olha só que interessante, né, cara? Mas se você tá no deserto, como que você vai molhar a sua camisa? I don't know, mas vamos para o pró. Eita, preula, isso aqui eu até arrepiei, rapaziada. Que preula de sirene é essa? Basicamente é quando um fugitivo corredor da morte. Ah, é quando tem um fugitivo do corredor da morte que ele escapou da cadeia? É isso? Não tente defender a sua casa inteira. Tranque-se em um cômodo. Ah, então se um cara desse invadiu a sua casa... Mano, não brisa em defender outra coisa, mano. Só tranca em um quarto ali e tenta fechar, né? Claro, se você tiver mais cômodo, seria muito melhor, né? Porque talvez tenha mais portas até o bandido chegar em você. Mas, mano, doideira. Vamos pro próximo. Enxame de vespa, meu jogador. Cara, como que eu vou fugir de um enxame de vespa, cara? Não as mate, elas verão você como alvo principal. Ah, então a parada é você ver as vespas virem em sua direção e não matar nenhuma. Cara, isso é muito difícil de acontecer, tá ligado? Sirene de tumulto, meu parceiro. Você tá louco? Mantenha-se bem longe das portas e da janela. Mas e aí, velho? Se o cara entrar na minha casa, aí lascou, tá ligado? Agora... Calma aí, jogador. Que sirene doida que é essa aqui? Surto de raiva. Lave completamente qualquer arranhão que você sofrer. Cara, quem não sabe aí, mas se você pegar raiva de algum animal, você praticamente morreu, tá ligado? Então eu até fiz um vídeo explicando mais ou menos o que acontece quando você pega raiva. Mas, cara, que doideira essa sirene, meu irmão. Eu até arrepiei aqui, cara. Se o começo já tá assim, a sirene, eu quero ver até o final, meu irmão. Eita, preula, internet permanecente desligada. Como assim, meu irmão? Simplesmente acabou a net, tocou a sirene e viva pra quem se quer. Mantenha um rádio com você o tempo todo. Oh, cara, que doideira. Acho que a galera que me assiste nem sabe o que é o rádio, mas basicamente é uma parada que envia ondas sonoras que não depende da internet, né, cara? Mas olha só que interessante. Tem uma sirene pra quando a internet acabar, cara. Que doideira. Agora...
Que trem doido que é esse, família? Apagão nacional, meu irmão. O que tem que fazer? Pegar a vela? Na verdade, não, ó. Desligue os elétricos essenciais o tempo todo até precisar deles. Putz, mano, é verdade, né, cara? Porque você vai precisar do seu celular. Se tá sem apagão, apagou tudo. Ou seja, se apagou tudo, acabou toda a internet do mundo inteiro. Então você não vai ter mais Wi-Fi. Então, guarda seu celular, né? Deixa ele no desligado pra quando você precisar dele, você liga ele e bluma, faz o que tem que ser feito, né? Faz uma ligação, talvez quando a internet voltar. Cara, interessante, na verdade até importante isso daqui, né? Vamos ver o próximo. Caramba, mano, contaminação de água potável, cara. Ferver a água remove as bactérias, mas não os produtos químicos, cara. Ou seja, se tacar o produto químico na água, você não vai conseguir tomar ela normalmente. Então você vai ter que talvez ferver ela e talvez ainda passar por um filtro mais cabuloso que consiga remover esses produtos químicos. Só que, meu irmão, não vai ser fácil achar um filtro desse. Então vamos para o próximo. Eita, ataque extremista. Mantenha as mãos visíveis quando os policiais chegar ao local. Mas como assim, meu irmão? O policial que tá fazendo um ataque ou os extremistas meteram louco? Eu não sei, mas vamos para o próximo. Eita, papai, fuga e mansão na prisão. É o que? Os bandidos fugiu e fé em Deus, tá ligado? Renua o máximo de amigos e familiares possível e se defenda. Caramba, já pensou como se fosse um apocalipse zumbi, tá ligado? Os bandidos estão tudo maluco e quem é família tem que se unir pra se defender desse povo, velho. Que doideira, né? Agora o famoso terremoto, ó. Você tá louco, meu irmão. Esse terremoto aqui foi cabuloso, cara. E pra você se defender no terremoto, deite-se no chão e proteja a cabeça até que pare. Se você tiver um sótão, né, embaixo... Cara, eu não sei se é sótão ou um bunker, né, embaixo da sua casa. Você tem que correr pra ele o mais rápido possível. Caramba, mano, que trem de sirene é esse, cara? Poluição do ar extremo, olha só. Permaneça em um cômodo, idealmente com janelas fechadas e purificador de ar, cara. É a famosa pandemia, né? Quando rolou, a gente teve que ficar desse jeito aí, mas não lembro de ter tocado essa sirene, não. É que, cara, geralmente essas sirenes tocavam antigamente, né? Hoje em dia é basicamente uma notificação do celular. Mas que interessante, né? Avião de ataque, meu jogador. Você tá louco, ó. Avião de ataque sobrevoando. Entre no menor cômodo que puder. Quanto mais paredes, melhor. Olha só que interessante, né? Talvez você entrar num banheiro, entrar numa despensa, né? Que tem mais paredes e ele é menorzinho, né, cara? Eu não sabia dessa não, velho. Interessante. Agora... Mano, que trem de sirene doida é essa, cara? Incêndio florestal. Você tá doido? Se estiver preso, encontre um vale e deite-se de brusco. Nossa, cara, já pensou achar um incêndio florestal no logo dia? Não, você nunca vai acampar. Aí no dia que tu acampa, tu escuta essa sirene e acontece um incêndio florestal. Aí é pra acabar com o Piquiri Goiás, tá ligado? Nossa, isso aqui é cabuloso. Satélite caindo na Terra, meu irmão. Qual foi, Elon Musk, que tá jogando satélite em nós, cara? Mas pra você se defender de um satélite caindo na Terra, a maioria dos destroços não sobreviverá até o solo, mas permaneça dentro de casa. Putz, pior que faz sentido, né? Que ele vai vir queimando, né? Então ele vai meio que vir se desintegrando. E quando chegar na Terra, vai vir só uns cacalhozinhos, né? Pelo menos na minha concepção, né? Mas vamos para o próximo. Eita, Priola, vazamentos de produtos químicos industriais, meu irmão, não compensa. Ou seja, o que tem que fazer? Não tire as roupas como de costume, corte-as. Como assim, cara? Mas por quê? Não entendi, então vamos para o próximo. Mas que trem doido que é esse aqui, ó? Buraco na rocha. Toda a área ao redor também pode desabar. Corra para o mais longe. Cara, interessante, né? Às vezes tem um buracão lá na sua cidade, você não sabe o dia que ele vai ficar maior, tá ligado? E quando você ouvir essa sirene, é porque o buracão ficou maior, ó. Cara, eu tô falando, meu irmão, eu já ouvi essa sirene do TikTok de tornado, cara. Não é possível que os caras pegaram a sirene do TikTok, não, de um tornado real e fizeram remix, cara. E claro, pra você fugir de um tornado, proteja a sua cabeça com um colchão. Meu irmão, eu acho que não vai adiantar muito, não. Só um colchão, tá ligado? Mas vamos para o próximo. Eita, esse aqui é importante, né? Quando tá acontecendo inundação repentina na sua cidade. Ouviu essa parada? Faça isso exatamente, ó. Suba para o telhado o mais rápido que puder. O problema é que você vai perder todos os seus objetos da sua casa, né? Então leva pelo menos um notebook para que ele sobreviva. E agora... Como assim, meu irmão? Delegacia de polícia bombardeada, cara. Sem policiais, fique perto da sua comunidade. Exatamente, meu irmão. Porque se os policiais estão em perigo, imagine nós, cidadãos comuns, tá ligado?
O que é um ataque UAV? Meu irmão, será que é algum tipo de míssil? Fique o mais longe possível de qualquer janela. Oh, será que seria algum negócio sonar, cara? Não sei, não entendi muito bem não. Então vamos para o próximo. Cê é louco, não compensa, velho. Por isso que esse que é o complicado de você querer ir pro Havaí, é rolar uma sirene dessa e realmente acontecer um vulcão entrando em erupção. E caso você queira sobreviver de um vulcão entrando em erupção, não dirija, as cinzas podem entupir o motor. Ô louco, meu irmão, não sabia dessa não. E eu vou andar do quê? De bike, de bicicleta, de skate pra fugir do vulcão, mano? Não compensa não, jogador. Cara, essa sirene aqui é importante, né? Combustível esgotou. Meu irmão, quando entrou a greve lá dos caminhoneiros, a galera tava se matando atrás de combustível. Agora, imagina, toca uma sirene de que acabou o combustível. Mano, a cidade simplesmente entra em colapso, cara. Porque o pessoal simplesmente não vai conseguir fazer mais nada. Não vai conseguir ir no médico, não vai conseguir ir pra escola, não vai conseguir trabalhar. Ou seja, meu irmão, a galera tá no sal se esgotar o combustível. E claro, pra você sobreviver a isso, guarde o restante do seu combustível para evacuação de emergência, ok? Vamos para o próximo. Explosão de gasoduto. Meu irmão, eu esqueci o que é um gasoduto, cara. Mas, ó, não ligue nenhum interruptor. Uma única faísca pode causar uma explosão. Ah, então deve ser algum gás cabuloso aí que é extremamente, né, tóxico pra explosão, velho. Que doideira. Mas você chegou até aqui e tá gostando do vídeo, não deixa de se inscrever no canal, deixar aquele like, deixar aquele comentário da famosa palavra secreta que é gasolina. Coloca gasolina nos comentários que eu vou dar coraçãozinho em todos eles. E vamos para o próximo, que é o vazamento de gás letal. Que trem de sirene é essa, cara? Vazamento de gás letal. Para você sobreviver, siga na direção onde o vento está vindo. Uai, por que, cara? Se tá vindo um gás letal e eu tô indo pra lá, então provavelmente o gás tá sendo empurrado pelo vento e você tá indo em direção ao vento e o vento tá jogando no seu nariz. Aí você me pega, né? Mas eu acho que deve fazer sentido isso daqui. Vamos para o próximo. Você tá louco, meu irmão? Que trem que é esse, cara? Meu irmão, isso aí era um sinal de tsunami. Pera aí, deixa eu ver se eu não buguei. Mano, isso era um sinal de tsunami, gurizada. Esse aqui eu até arrepiei, cara. Nossa, meu irmão, que bizarro. Pera aí que eu vou ouvir de novo aqui que eu não entendi. Que trem doido que é esse aqui? Parece que é uma parada chinesa, né? Que realmente lá na China é muito comum isso acontecer, né? Guys, você não tá entendendo, velho. Eu não arrepiei com os outros, mas eu arrepiei com esse alerta de tsunami, velho. Que doideira. Não volte após a primeira onda. A segunda pode ser ainda maior. Essa é a dica, meu irmão. Se rolou a primeira tsunami, espera vir a segunda que ela vai ser 3 vezes maior, velho. Que doideira. Vamos para o próximo. Eita, pílula, capital destruída. Mas o que seria? A galera lá em São Paulo destruindo um bagulho doido lá? Evacue o mais rápido possível antes que pontos de controle fiquem congestionados. Ok. Nossa, mano, desabamento de prédio, cara. E para você sobreviver a um desabamento de prédio, você tem que bater nos canos e paredes para chamar a atenção dos socorristas. Olha só, interessante. Então, tipo assim, talvez você ficou nos escombros e você não consiga mais gritar. Bate nos canos de ouvido pra galera que tá lá em cima consiga te ouvir e saber que realmente tem pessoas ali no escombro, né, cara? Que interessante. Isso aqui foi bem interessante na realidade, tá ligado? Então vamos para o próximo. Liberação de arma biológica. O que é? O famoso apocalipse zumbi? Pode falar, cara. Se for apocalipse zumbi, pode falar aqui que eu gostaria de ter um apocalipse zumbi pra eu sobreviver. Mas eu não sei se eu sobreviveria, tá ligado? Mantenha-se as janelas fechadas com um purificador de ar dentro. Ok, se você não quer virar um zumbi, faça isso. Desabamento de uma barragem, ou seja, tá vindo uma avalanche da barragem destruir a cidade. Pra você sobreviver a isso, suba a colina, chegue o mais alto que puder, velho. Exatamente. Que trem doido que é esse? Ataque de míssil se aproximando. Mas isso aqui é complicado. Como é que eu vou sobreviver a um ataque de míssil, meu jogador? Proteja-se em um porão longe da janela. Basicamente, se tu tiver um bunker, né? Aqui no Brasil não é muito comum ter bunker, mas lá nos Estados Unidos é. Então entra no seu bunker e seja que Deus quiser, tá ligado? Nossa, mano, tu tá no avião e vem uma sirene de queda de avião, velho. Aí você tá no salto assim. Mas pra você sobreviver, a fumaça sobe, então procure luzes no chão e não no teto. Nossa, velho, que loucura. Mano, como assim o governo caiu, velho? Aí você se lascou, meu irmão. Mantenha todo o dinheiro em documentos com você o tempo todo, ok?
Eita, que seria isso? Proliferação de algas tóxicas, meu parceiro. E pra você sobreviver a isso, evacue antes que o oxigênio do ar também se esgote. Ou seja, a parada parece que proliferou no rio e o bagulho é tão forte que sai do rio e vai pra vida real, velho. Que doideira. Então você tem que evacuar antes que o oxigênio do ar também se esgote, meu irmão. Tem que ir pra o mais longe possível, velho. Que doideira, não sabia dessa não. Nossa, surto de infecção parasita, meu parceiro. É o famoso apocalipse zumbi. Eu tô sentindo que esse vídeo aqui tá meio bagulho doido, tá ligado? Não use apenas desinfetante. Use água e sabão para lavar também. Eita, preoca, hein? Esse aqui foi cabuloso também. Impacto de meteoro. Vá para a parte mais baixa e resistente do prédio. Mas, meu parceiro, e se o meteoro cair lá na parte baixa? Aí era uma vez. Então, é melhor você ficar embaixo do que em cima. Lá ele. Vamos para o próximo. Nossa, meu irmão, essa aqui é até meio macabra, né? As outras são tudo cabulosas, essa aqui é meio que que nada mais é do que explosão em usina nuclear, meu jogador. É aquela, tipo assim, é uma sirene pra você não ficar maluco, mas ao mesmo tempo pra você ficar tipo, caralho, mano, a usina nuclear explodiu, tá ligado? Não beba água até ter certeza que não está contaminada. Putz, aí você vai lá, sobrevive à explosão nuclear e tu vai lá e toma água contaminada e se lasca. Nossa, não é um vulcão normal, é um super vulcão entrando em erupção. Vende todas as aberturas e use óculos de proteção o tempo todo. Nossa, meu irmão, será que o vulcão entrando em erupção traz uma radiação até pros olhos, velho? Que doideira, meu irmão. Agora... Não, aqui é loucura. Aqui já é uma moto começando a velocidade. Cidade destruída por bomba nuclear. Já foi destruído, então fé em Deus, tá ligado? Guarde alimentos e combustíveis preservados. Eles são a nova moeda agora. Exatamente, meu irmão. O que é dinheiro, tá ligado? Agora quem é rico é o cara que tem comida e tem gasolina pra guardar. Eita, preula, anomalia biológica detectada. Zé da doido. Como é desconhecido, mantenha a distância o máximo possível. Mano, exatamente, cara. Só que você vai ficar onde? Você vai se esconder na sua casa? Vai pra um bunker? I don't know. O bagulho é desconhecido, então não sabemos. Eita, suplementos de alimentos infectados. Ou seja, ouviu essa sirene e você é um sobrevivente em algum lugar aí, quer dizer que seus alimentos foram infectados. Ou seja, lascou, meu irmão. Coma apenas alimentos lacrados e nunca experimente alimentos suspeitos. Erupção solar, cara. Como é que eu vou sobreviver a uma erupção solar? Fala pra mim. Mantenha um rádio com você. É a sua melhor esperança de fazer contato. Ok. Névoa tóxica se aproximando. Mas quem que fez essa névoa tóxica? Fala pra mim. Mova-se contra qualquer vento tóxico até que ele passe. Você tá louco? Talvez aconteceu uma bomba nuclear nada e aí vem as toxicidades do nucleotídeos aí até você. É bem doideira isso daí. Vamos pro próximo. Nossa, meu irmão, guerra nuclear não compensa, guys. Mergulhe atrás de algo antes que a onda de choque chegue. Você tá doido, filho, não compensa. Que trem doido de sirene é esse, jogador? Nada mais, nada menos do que luz solar bloqueada. Ô, louco, você não vai conseguir mais ver o sol, ou seja, esqueça tudo vitamina D. Em um inverno nuclear, raciocine o calor e a comida o máximo que puder, cara. Verdade, sem sol, as plantas não crescem, os animais ficam tristes e, mano, doideira, velho. Meu Deus, meu irmão, é uma sirene de quando toda a esperança está perdida. Mano, esse aqui eu nem arrepiei porque é doido, eu arrepiei mais pela situação, tá ligado? Quer dizer que não tem mais esperança pra humanidade. Reúna seus amigos e familiares e aproveite seus últimos momentos. Caramba, esse aqui é tipo papo de 2012, quando o mundo ia acabar, tá ligado? Doideira. Tá, prula, meu irmão, buraco negro aparece. Aí você reza pro papai no céu e aceita ele te puxando pra dentro dele. O planeta desapareceria antes de você perceber. Exatamente, cara. O bicho ia aparecer, blum, ia comer a terra. E é isso, mano. Nós simplesmente some da face da terra, tá ligado? E agora... colapso da realidade. Mas que Drake, como que eu vou sobreviver ao colapso da realidade? Ela tem 100% de chance de morte. Você nem tem como sobreviver. Apenas reze para o que vier a seguir seja o melhor. Ok. Hoje nós iremos reagir à evolução dos brinquedos. E sim, eu tenho 2 Spiro Splendid na minha mão e eu tenho quase certeza que eles irão aparecer nesse vídeo. Começando com a famosa boneca de pano. E ela foi inventada há 2000 anos de Cristo. Meu Deus do céu, meu irmão. Essas figuras de tecido macio eram usadas para acalmar
e entreter as crianças em culturas antigas que hoje em dia são os famosos bichinhos de pelúcia, né, cara? Se você tem um bichinho de pelúcia, deixa nos comentários, porque no ano de 1500 a.C., as crianças brincavam com ossos de animais. Mano, como assim, cara? As crianças jogavam e pegavam ossos de animais e era um dos seus jogos mais antigos que se conhece. Mano, como assim as crianças brincavam com ossos de animais, cara? E você aí, boladinho porque seu celular não tem Wi-Fi, cara? Você tá doido? Porque no ano de 500 a.C., o ioiô já tinha sido inventado, caramba! Originalmente na Grécia, esse brinquedo se tornou um teste atemporal de coordenação. Putz, pior que isso aqui é verdade, tem que jogar e fazer as manobrinhas, mano. Esse era um dos meus brinquedos favoritos quando eu tava no ensino fundamental, porque nos anos 400 mil antes de Cristo foi inventado a bolinha de gude. Como assim, meu irmão? A bolinha de gude é tão antiga assim, eu não fazia a mínima ideia. Eu achava que era do tempo do meu pai. Mas a parada é diferenciada, ó. Crianças brincavam com esferas de argila ou de vidro em jogos que datam há mais de milhares de anos, cara. Que loucura, eu não sabia dessa não. E nos anos 2000 a.C. já tinha inventado também os peões. Caramba, rapaziada, os brinquedos foram inventados muito cedo, eu não sabia dessa não, ó. Os primeiros peões giravam por diversões e eram frequentemente usados em rituais e competições, mano. Que da hora. E chegamos no ano de 1500, copo e bola. Como assim? Que brinquedo que é esse? Os jogadores tentavam acertar a bola em um copo, desafiando reflexo e paciência. Ah, acho que é aquele joguinho que você tem um pauzinho e você tem que ficar jogando a bola pra bola cair dentro no pauzinho. Meu irmão, eu nunca consegui fazer essa brincadeira, então vamos para o próximo, porque em 1550 foi inventado o cavalinho de pau. Eu também não brinquei muito disso aqui, mas as crianças fingiam cavalcar com esse brinquedo simplesmente de vara e a cabeça do cavalo. Exatamente, mano, era uma cabeçona do cavalo e tinha um pau, é tipo uma vara de... Parando pra pensar, de noite esse trem devia ser bem bizarro, mas vamos para o próximo, porque no ano de 1600 foi inventado o cavalo de balanço. Tá, esse aqui já é mais normal, né? Que tinha um corpo de cavalo a parada ali, né? Famílias ricas davam aos seus filhos cavalos esculpidos, montados em trilhos curvos. Eita, preu! Então já era meio que um brinquedo ali da alta burguesia, né? Porque a galera fazia tudo de madeira e tinha aquela gangorra. Mas eu também não fui muito de brincar disso, não. Mas deixa nos comentários se você já brincou nesses brinquedos antigos ou se você é da nova geração que só mexe no celular e fé em Deus. Porque nos anos de 1700 foi lançado os soldadinhos de brinquedo. Putz, cara, esse aqui eu já brinquei muito, ó. Guerreiros em miniaturas ajudavam as crianças a encarar batalhas e estratégias. Mano, eu lembro que, tipo assim, eu tinha um exército gigante. Tinha os bonequinhos que tinha a paradinha, tinha os caras que tinham um sniper, putz, e o sniper ficava deitado, pô, era muito da hora. E nos anos de 1760 foi lançado os mapas de quebra-cabeça. Eita, pelo, esses quebra-cabeças de madeira ensinavam geografia por meio de brincadeiras interativas. Olha só que da hora, cara. Eu acho que seriam aqueles brinquedinhos de madeira que sabe quando você vai naquelas barraquinhas de feirinha? Aí tem um mano inteligentão lá vendendo um monte de brinquedinho de madeira que é impossível resolver. Mas quando você joga uma graninha no bolso dele, ele ensina como é que faz o que. Aí você vai lá, compra e fica mostrando pros seus amigos que eles também são burros, eles não sabem. Aí depois você mostra pros seus amigos como é que faz esse quiz. Mas demorou, mano. Vamos para o próximo, porque no ano de 1770 tem os Jack Toys. Como que seria isso? Uma das primeiras empresas a produzir brinquedos de madeira em massa na Inglaterra. Eita, aqui começou a vir uns brinquedos de verdade, né? Tipo assim, carrinho de madeira, os bate-bate de madeira. E nos anos de 1080, conjuntos da Arca de Noé. É o que, meu jogador? Esses conjuntos de brinquedos religiosos eram frequentemente os únicos brinquedos permitidos aos domingos. Ô, louco, cara. Mas e aí? A pessoa ia brincar com uma cruz de madeira, mano? Como assim? A Arca de Noé, o barcão, né, de Noé. Mas ok, no ano de 1916, coledoscópio. Mas que trem que é esse aqui, ó? Tubos espelhados transformavam contos em infinitos padrões em movimentos. É, esse aqui é aquele brinquedo que você acha que botava na sua cara e você via tudo espelhado, né? Que, sinceramente, é meia bomba, né? Mas tudo bem. Em 1902, o ursinho de pelúcia. E aqui começou a sair da boneca dos panos e começou a surgir os ursinhos de pelúcia, né? Inspirado pelo presidente Roosevelt, tornou-se um símbolo global de conforto. Que da hora. E nos anos de 1901, lançou o Mecano. Mas que trem que é esse aqui, rapaziada? Esse conjunto de construção de metal incentivava a criatividade na engenharia. Eu nunca ouvi falar desse trem, mas vamos para o próximo, que no ano de 1903 lançou o giz de cera Crayola. Como assim, cara? Giz de cera é considerado algum tipo de brinquedo? Eu sei que desenhar é uma parada, mas giz de cera eu não tô ligado não, né? Esses bastões seguros e coloridos se tornaram essenciais para os desenhos de todas as crianças. Isso aqui é verdade, meu irmão. Quem nunca pegou um giz de cera e pintou o chão de casa? Deixa aí nos comentários. Não só giz, né? Mais caneta, canetão. Nossa, meu irmão, eu fazia muito isso. E quando a minha mãe chegava do trabalho e via a bomba que eu fiz na sala, ela ficava só o ódio, mas depois era de boa, né? Ela jogava uma aguinha ali. Mas de toda forma, ela ficava muito brava comigo. Mas vamos para o próximo, que em 1914 foi lançado os brinquedos de encaixe. Olha só, tipo os Legos, né? Como se fosse isso. Conjuntos de varetas e carretéis permitem que
as crianças construam estruturas a partir da imaginação. É, rapaziada, antes do Minecraft existia esse tipo de brinquedo aqui pra gente, só que eu acho que aqui ainda não é um Lego, né? São pecinhas de madeira pra gente construir o que quiser, mas eu acho que se pá, lá pra frente vai vir um Lego. Em 1913, conjuntos de Erector. Mas que trem que é esse? Esse kit mecânico ajudou as crianças a entenderem a engenharia básica, como se fosse a Redstone do Minecraft. Lançaram a Redstone em 1913, ok? E no ano de 1916, o Lincoln Logs. Que trem que é esse aqui, ó? Troncos de madeiras entalhados permite que as crianças construam cabanas e miniaturas no Velho Oeste. Meu irmão, eu queria brincar desse brinquedo aqui, eu não tive acesso a esse tal de Lincoln Log não, mas ok. No ano de 1917, lançou o carrinho Rádio Flyer. Que trem que é esse, meu irmão? O clássico carrinho vermelho se tornou o item básico das aventuras infantis. Será que seria aqueles carrinhos que você pode entrar dentro, meu irmão? Eu adorava esses brinquedos, porque quando eu era pequeno, eu não tinha dinheiro pra comprar um carrinho grandão. Então, meu irmão, eu lembro que minha mãe comprou um tratorzinho pra mim. Era, tipo, muito pequeno, só que, mano, eu queria porque queria entrar dentro dele. Então, eu não conseguia, eu só sempre que eu sentava na caçamba dele e ficava arrastando ele. Eu lembro que um mês ele quebrou, tá ligado? Mas por que será, né? E nos anos de 1930, foi lançado os bonecos do Mickey Mouse. É, aqui, rapaziada, tem que respeitar que os Mickey Mouse foi uma febre, né? O ícone rato da Disney se tornou um brinquedo de pelúcia adorado. No ano de 1939, Viewmaster? Mas que é isso? Discos giratórios mostravam às crianças imagem em 3D através de visores de plástico. Ah, então devia ser alguma paradinha assim pra você olhar com uma visão de ótica, né? Interessante. No ano de 1945, o Slink Sky, uma mola de metal, impressionava as crianças ao descer escada sozinha. Ah, era aquela paradinha, né? Você bota a molinha aqui e ela vai meio que quicando, tá ligado? Pô, genial, velho. E esse brinquedo foi lançado em 1945, cara. Que interessante, né? Provavelmente você já deve ter brincado, mas lembra, geralmente nessas feirinhas tem os carinha que vendem as bugigangas, geralmente ele tem umas molinhas dessa, cara. E é muito da hora. Se você puder comprar, compre, porque é bem legal. E nos anos de 1949, peças de Lego. Chegou o Lego aqui, velho. Eu falei que ele ia vir e ele veio. Esses blocos coloridos se encaixam, revolucionaram a brincadeira de construção. Cara, exatamente, porque antes era só uma coisa simples, né? Só que hoje em dia tem Lego de tudo. Lego Batman, Lego Mario, Lego Sonic. Então, cara, a criatividade passou e agora já vem as coisas meio que construídas. Então você não tem tanta criatividade assim pra você criar, porque as paradas meio que já vem criada. Mas é isso, vamos para o próximo, que no ano de 1950 foi lançado a Bola Mágica 8. Esse brinquedo inovava, dando respostas bobas e enigmáticas para qualquer pergunta. Putz, eu acho que é difícil todo mundo conhecer isso aqui, mas é basicamente você fazia uma pergunta bobó. Tem um episódio do Bob Esponja que ele tem uma parada, aí você chacoalha ela, você faz uma pergunta de sim ou não, e ela responde sim ou não com alguma paradinha louca. Mas eu nunca tive acesso a esse tipo de brinquedo, mas vamos para o próximo, porque no ano de 1952 foi lançado o Senhor Cabeça de Batata. Caramba, cara! O Senhor Cabeça de Batata é antigo, velho. Eu não sabia. Pra mim, o Senhor de Cabeça de Batata só lançou por causa do Toy Story, cara. Mas não, ele já existia antigamente. O primeiro brinquedo anunciado na TV permitia que as crianças decorassem um rosto de plástico. Cara, exatamente, cara. O Senhor de Batata era muito massa. Você podia botar bigode nele, botar óculos, botar peruca. Mano, esse brinquedo aqui foi da hora. Eu não tive muito, mas eu sei que se eu tivesse, eu ia adorar. 1956, o Playdown. O que seria o Playdown? Originalmente um produto de limpeza, esta massa macia se tornou um clássico criativo. Meu irmão, os caras botou outro nome aqui, mas eu acho que esse Playdown talvez seria a massinha ou até mesmo a slime, né? Eu acho que teve essa evolução da massinha, na verdade, Playdown, que virou massinha, que depois virou a slime, tá ligado? E que no ano de 2059, a boneca Barbie. Caramba, meu irmão, a boneca Barbie é veras recente, né? Eu achei que ela era mais antiga. A Barbie introduziu a moda e fantasias para gerações das crianças. Exatamente, né, cara? Em 1960, o Edge Aesthetic. Que trem que é esse, meu irmão? Essa tela de desenho permite que os usuários criassem artes girando os botões. Putz, mano, isso aqui eu achava genial, velho. Só que eu nunca tive. É que tem dois botões do lado e você meio que ia desenhando. Cara, eu já vi cada arte da hora que os caras fazem só com esses dois botões que, mano, é loucura. E no ano de 1964 foi lançado o G.I. Joe. Que trem que é esse, meu irmão? O primeiro boneco de ação. Ah, o G.I. Joe é como se fosse o Max Steel ou Ben 10, né? Oferecido às crianças um boneco com tema militar. Ah, então era tipo um cara militar. Só que aí depois veio o Max Steel e provavelmente quebrou esse cara, que eu nunca nem ouvi falar dele, mas o Max Steel eu lembro. E no ano de 1965, o Espirografo. Que brinquedo que é esse? Esse brinquedo de desenho geométrico criava padrões intrínsecos em formas de laço. Ok, no ano de 1967, o Light Bridge. Ô, louco, as crianças podiam fazer imagens brilhantes e colocando pinos em uma placa de luz. Nossa, eu nunca ouvi falar, mas no ano de 1968 foi lançado os famosos Hot Wheels. Esses carrinhos de metal fundido corriam em alta velocidade em pistas de plástico. Meu irmão, eu era apaixonado por Hot Wheels, tá? Papo de eu ter, tipo assim, todas as pistas de Hot Wheels. Não todas, né? Mas a maioria que lançava, eu sempre tinha. Talvez eu não tinha tanta pelúcia assim, mas tinha uma parada que acho que meu pai também me influenciou por gostar de carro também. Ele sempre me deu Hot Wheels pra eu brincar. E, cara, era uma paixão que eu tinha. Hoje em dia eu não tenho mais, né? Mas tenho Los Camaritos aqui no meu setup. E muita gente comenta, né? E é um camarão, né, rapaziada? Eu acho que é um Dodge Challenge, né? Eu não sei. Me corrijam aí nos comentários. Mas é um Dodge Challenge. E o bichão fica aqui no meu cenário porque eu era realmente muito fã dos Hot Wheels. Infelizmente, com o tempo, eu acabei doando, né, pra igreja. Porque
sinceramente, eu não brinco mais, né? Em vez de deixar aqui mofando igual esse aqui, mas esse aqui é bonitão, né? Esse aqui é de colecionador. Então eu acabei doando todos os meus Hot Wheels. Mas vamos para o próximo, porque no ano de 1969, a bola Nerf. Como assim bola Nerf, cara? Não era a pistolinha? O primeiro bola macia para uso eterno lançou um império de brinquedos de espuma. Caramba, cara, as arminhas Nerf, antes de ser as arminhas, era uma bola de Nerf, cara. Que doideira, eu não fazia a mínima ideia disso. Mas no ano de 1961 foi lançado a Webs. Essa figura instável, nunca caiu, não importava como se inclinasse. É verdade, você empurrar como se fosse o João Bobo, né? Conhecido João Bobo, só que acho que essa parada aqui, você podia desmontar ela e teria um monte de bichinho dentro, né? Em 1971 foi lançado o famoso Uno, meu irmão. Cara, isso daqui foi uma febre, pelo menos aqui no Brasil, né? Esse jogo de cartas coloridos se tornou um dos favoritos para a noite de jogos em famílias. Cara, exatamente, meu irmão. Deixa aí nos comentários quantas regras você já viu no Uno, cara. Eu lembro que toda vez que eu ia jogar em um lugar diferente, era uma regra diferente. O 7 tinha que ficar em silêncio. Aí o outro, o 9 tinha que bater na mesa. O 0 tinha que trocar de carta. Aí tinha alguns que aceitava jogar várias sequências da mesma cor. Aí o outro podia jogar 4-4-4, tudo cor diferente. Meu irmão, o Uno, só sei que foi uma loucura, cara. Se você já jogou e já sofreu com essas regras diferenciadas aí, deixa nos comentários, porque no ano de 1971 lançou o Speak and Spell. Mas o que é isso? Isso usava a tecnologia de fala antiga para ensinar a crianças a soletrar. Caramba, que da hora, um brinquedo para ensinar a criança a soletrar. Da hora, e parece que aqui foi introduzindo, a galera meio que entendeu que os brinquedos vieram para ajudar as crianças a aprender, né, cara? Isso é realmente interessante, que nos anos de 1978 lançou o Simon. O que é o Simon, rapaziada? Esse jogo de memória com luzes e som se tornou um sucesso instantâneo. Nunca ouvi falar. Ah, será que seria aquela parada de ficar batendo e ficar memorizando a parada? Eu não sei, mas vamos para o próximo, que no ano de 1980 foi lançado o famoso cubo mágico, que até hoje eu nunca consegui completar essa bodega, meu irmão. Eu sempre pego e fico lá e nunca consigo resolver essa parada. Esse quebra-cabeça colorido desafiou mentes ao redor do mundo. Cara, exatamente. E eu tiro meu chapéu, rapaziada. Quem consegue resolver isso aí, eu sei que tem uma técnica, né? Você faz a cruzinha lá e você vai desenrolando. E tipo assim, se você já resolveu esse cubo, mano, deixa nos comentários qual foi o seu tempo mais rápido, que eu tô ligado que tem essa competição, né? Quem consegue resolver mais rápido tem um prêmio, né? Na verdade, você não ganha um prêmio, né? Mas você mostra que você é um cara inteligente e sabe raciocinar rápido. Em 1983 foi lançado o temido Jenga, rapaziada. Quem nunca jogou esse jogo? Os jogadores se revezavam. Em 1988 foi lançado o tão temido Jenga, rapaziada. Quem nunca jogou esse jogo? Os jogadores se revezam removendo blocos até a torre desmorar. Meu irmão, quem nunca tiltou jogando esse jogo aqui na realidade? Meu irmão, você puxa uma peça que sem querer puxa outra e do nada da Jenga e a parada cai, tá ligado? Mas no ano de 1983, meu pequeno pônei. O quê? Pôneis coloridos vinham com nomes, crianças para pentear a história. Ah, então tipo assim, era um pôneizinho com cabelo e as crianças podiam pentear o cabelo. Eu não faço ideia, mas vamos para o próximo. Em 1984 foi lançado Los Transformers, meu irmão. Isso aqui tem que respeitar. Eu nunca tive um Transformer, né? Mas eu tinha um caminhãozão que eu gostaria de subir em cima dele, mas não compensa, né? Robôs que se transformavam em veículos encantavam as crianças em todos os lugares. Mano, eu achava muito irado isso, velho. Do nada o cara tá um caminhão, aí ele fazia os movimentos, mano, virava um peula de um Robocop muito zica, tá ligado? Sempre foi meu sonho ter um desses quando eu era menor, mas eu já cresci, então sinceramente, vamos para o próximo. No ano de 1985 foi lançado o Ted Rubix. Ô louco, esse urso animatronic contava histórias usando um toca-fistas dentro dele. Ô louco, aqui começou a vir aquelas bonecas que falavam, né, cara? O terror de muita gente aí, pra ser sincero, não compre essas bonecas que falam, cara, porque se ela começar a falar de noite, cara, eu só quero falar que eu avisei pra você não comprar, demorou? Em 1989 foi lançado o Game Boy. Nossa, e aqui vai começando os brinquedos tecnológicos, né? O console portátil na Nintendo levava os jogos para qualquer lugar. E, irmão, era 300 mil jogos nesse Game Boy e era muito da hora. Infelizmente, eu demorei pra ter acesso a esse Game Boy. Na verdade, eu nem comprei o Game Boy. Eu fui ter acesso no Nintendo 3DS, né? Que foi lá em 2005. A gente nem chegou em 2005. A gente tá em 1984. Você tá louco? Vamos para os próximos. Em 1989 foi lançada a Polly Pocket, mano. Nossa, essa aqui é famosa. Eu não lembro muito bem, mas esse nome é bem reconhecido. Ó. Bonecas minúsculas e mudas compactas que cabem no seu bolso. Então, é aquelas bonequinhas pequenininhas que você podia levar pra qualquer lugar e brincar. E nos anos de 1990 foi lançado o Super Shaker. Essa poderosa pistola de água tornou-se a batalha no quintal lendárias. Meu irmão, eu adorava brincar dessas arminhas, mas eu também não tive muitas. Eu lembro que eu só tinha aquelas mequetrefe, né? Que você puxava e... né? Eu só tive acesso a essas, mas eu tô ligado que tem umas muito mais iradas hoje em dia, né? Que você clica e a parada sai com pressão, tá ligado? Sai até laser. É uns brinquedos muito loucos aí, mas demorou. Vamos para o próximo. Que no ano de 1991 foi lançado o Beans Babies. Mas que trem que é esse? Pequenos brinquedos de pelúcia colecionáveis que deram início a uma das maiores febres de brinquedo. Ah, não lembro disso aqui, não. No ano de 1996 foi lançado o famoso Tamagotchi, que sinceramente, rapaziada, eu não brisei muito em brincar disso não, né? As crianças cuidavam de bichinhos de estimação pixelados nesses brinquedos digital do Japão.
cara, exatamente, cara. Por que eu ia brincar com um bichinho se eu tinha um cachorro literalmente na minha frente, tá ligado? Que já era chato de cuidar, tinha que ficar limpando o cocô e levando no pet shop, e ainda ficar passeando. E eu ia ter, além do meu cachorro, ainda ter o Tamagotchi, aí não compensa. Eu até entendo, né? Se você não tinha nenhum animal, você brincava com essa paradinha, porque era genial, né, mano? Você literalmente tinha uma parada que você não precisava cuidar do cocô, né? Ficar dando atenção, era só você dar comidinha lá e dar atenção e fé em Deus, tá ligado? E no ano de 1998 foi lançado os Furries. Caramba, mano, minha irmã tem um trem desse, pera aí. Chama no Furryzão, rapaziada. Sim, mano, a minha irmã comprou o Furry. Ah, Bacoque, mas você falou mal do Tamagotchi. Eu falei, cara, mas a minha irmã foi lá e comprou um Furryzão pra ela. Não funciona, ele mexeu a orelhinha, ele mexeu os olhinhos, ó. Ó, é que eu não vou conseguir aqui, mas ele mexeu aí, não tem só um não, tá, rapaziada? Ela tinha mais um. Na verdade, ela tem vários desse aqui, só que fiquei com preguiça de pegar, mas eu participei dessa onda de ter Furry, né? E eu já quero ver os Spinners Plants se realmente eles vão aparecer nesse vídeo. Deixem nos comentários, cara, se já algum desses brinquedos você já teve antes dos anos 2000, tá? É, rapaziada, esses brinquedos aqui foram lançados tudo antes dos anos 2000. E eu fico mais impressionado com o quão louco isso é, tá ligado? Porque eu comprei essa parada nos anos 2000 e pouco, então, tipo assim, eles meio que lançou no 1998 e ficaram fazendo remarketing, market até estourar de novo lá nos anos 2000 e pouquinho, que eu acho que lembro que virou uma febre também aqui. E foi lá, nesse momento que virou a febre, que a minha irmã comprou essa preula aqui chamada Furry, tá ligado? Mas demorou. Vamos para o próximo, porque no ano de 1999 foi lançado os Beyblade, tá, rapaziada? Esse aqui não tem como, cara. Esse aqui foi uma febre na minha escola e quem não tinha Beyblade era zoado. Então, rapaziada, eu tinha Beyblade sim, eu tinha rapaziada que tinha pista, né, cara? Tinha os lançador, tinha as paradas de colecionar. Claro que eu não tinha muitos, né? Acho que eu só tinha MV2 e o lançador tinha como você comprar separado. E crianças levavam peões em áreas para duelos em alta velocidade. Exatamente, cara. Eu acho que esse aqui foi um dos melhores brinquedos que eu já tive pra brincar com a gurizada na rua, tá ligado? Antes do multiplayer dos PCs. E nos anos 2000 foi lançado o Patinete Racer. Ô, louco, patinetes dobráveis permitiam que as crianças passeáveis pelas calçadas com estilo. Infelizmente, eu tinha bicicleta, meu irmão, mas patinete não dava, porque onde eu morava só tinha terra, então, tipo, era impossível você querer andar de patinete, mas bicicleta dava. E nos anos 2004 foi lançado o Nintendo DS, e sinceramente, rapaziada, eu fiz parte disso aí e eu comprei, não foi o DS padrão, né? Eu fui comprar um pouquinho depois que foi lançado, que eu comprei o Nintendo 3DS, né? Era um pouquinho da hora, um portátil com a tela dupla, que adicionava controles de toques aos jogos. Meu irmão, aqui eu zerei Mario, zerei Zelda, tudo que tinha pra zerar, eu zerei no meu Nintendo 3DS e foi sinceramente lendário. Só que, claro, que eu não comprei ele no ano de 2004, né? Eu comprei ele muito depois. E no ano de 2007 foi lançado os Bakugans, meu irmão. Outra febre que eu também participei. Bolas semelhantes a bolinhas de gude e se abriram para revelar monstros e batalhas. Sinceramente, eu nunca batalhei de Bakugan, mas era muito irado você jogar a bolinha e quando ele meio que batia no chão, de duas uma, né? Ou ele abria em cima da cartinha, ou se você jogasse muito forte, ele era obrigado e acabava abrindo. E aparecia um dragão. Putz, mano, muito da hora, tá ligado? E no ano de 2007 foi lançado o primeiro iPod Touch. As crianças usavam para jogar e assistir vídeos e ouvir música, meu irmão. E aqui começou a era da tecnologia e a rapaziada começou a viciar no celular. E no ano de 2017 foi lançado os famosos Spinners Plant. Fala dele, meu irmão. Comercializado como alívio de estresse, tornou-se uma grande febre nos parquinhos. E o meu, rapaziada, se você for ver, ele é fabricado, ele é de emoji, né? Ele é meio que... não vai focar aí, mas o meu é de emoji. E em 2017 foi lançado o LOL Surprise. Como assim? Abrir a caixa se tornou parte da diversão com essas bonecas escondidas. Era aquelas bonequinhas que vinham uma parada aleatória. Meu irmão, eu nunca comprei esse bagulho, até porque é coisa de menina. Se você é menina, comente aí, você já comprou as bolinhas LOL? E assim vai, tá ligado? E no ano de 2017 foi lançado os Finger Lights. Ô, louco, esses macaquinhos interativos minúsculos se enrolavam ao seu dedo. Pô, cara, eu lembro mais ou menos desses macaquinhos aqui, mas vamos para o próximo. No ano de 2017 foi lançado os famosos Nintendo Switch. Pior que pulou muita geração aqui. Cadê o Xbox, o PS2, o PS5, né? Já foi direto pro Nintendo Switch. Um console doméstico. E também tem o Nintendo Wii. Quem lembra do Nintendo Wii, né? Que você tinha um controle e podia usar, né? Um console doméstico e um sistema portátil combinando em um só. E o PSP ainda tem o... Nossa, tem muita coisa ainda que aqui pulou, mas demorou. Aqui no ano de 2019, brinquedos do Baby Shark. Não compensa isso aqui, rapaziada. Brinquedos baseados na música viral se tornaram indispensáveis para as crianças pequenas. Deixe nos comentários, você já comprou o brinquedo do Baby Shark? Não compensa. Vamos para o próximo. E no ano de 2020 foi lançada as canetas de impressão 3D. Nossa, meu irmão, era meu sonho ter uma canetinha dessa, cara. Porque você podia desenhar tridimensionalmente. Você podia fazer, mano, você podia fazer muita coisa, cara. Isso era muito irado. Essas canetas aqueciam, permitiam que as crianças desenhavam esculturas de plástico no ar. Exatamente, cara. Você desenhava uma borboleta e era muito zica, tá ligado? Só que eu não tive acesso a isso. E é interessante que ela foi lançada em 2020, né? Pouco tempo atrás, né? No ano de 2021 foi lançado as NFTs de pelúcia. Como assim, rapaz? Ela lançava criptomoedas de brinquedo. Brinquedos físicos combinados com itens colecionáveis baseados em blockchain. Ok. Eu não recomendo comprar, né? Mas vamos para o próximo. No ano de 2021 foi lançado os mixes mágicos. Olha só, as crianças adicionavam ingredientes e observavam a névoa
revelar animais de estimações mágicos. Olha só que doideira, não fragava esse aqui não. E nos anos de 2021 foi lançado os brinquedos de anti-stretch, pop-its, brinquedos que estouram bolhas se tornaram a próxima mania sensorial. Infelizmente eu não peguei essa era dos brinquedos anti-estresse, mas eu peguei a época dos Spinners Blonde, né? E no ano de 2024 foi lançado brinquedos musicais Cocomelon. Quem conhece, conhece. Brinquedos de rimas infantis trouxeram sucesso no YouTube para a vida real, né? Então era aqueles pianistas, cara, que da hora. E no ano de 2025 foi lançado os brinquedos de realidade virtual, muito genial, cara. E nossa, é meu sonho, rapaziada, ter um VR desse. E um dia eu irei comprar e trazer gameplay pra vocês. Brinquedos físicos que reproduzem movimento em jogos virtuais. Você mexe aqui na realidade e você mexe lá dentro do jogo, cara. Isso é muito da hora. Em 2025 chegou os famosos Labubu, que foram virar no TikTok, né? É o brinquedo de pelúcia de Hong Kong. Caramba, os Labubu vem diretamente de Hong Kong, não sabia dessa não. Que ganhou status e um culto entre os colecionadores de brinquedo. Vai entender. E o Labubu é um bichinho feio que dói, tá ligado? Mesmo ano de 2025, companheiros de IA personalizado. Ô, louco, será que algum dia nós teremos brinquedos personalizados com IA? As crianças agora têm brinquedos com personalidades treinadas especialmente para ela. Caramba, cara, que doideira. Hoje nós iremos analisar as 150 maiores fobias do mundo. E provavelmente você tem 3 delas. Começando com falar em público. Nossa, esse aqui é cabuloso, que eu conheço pessoas que têm até trauma de pisar em cima de um palco, tá ligado? Mas eu sou youtuber, então definitivamente eu não tenho medo de falar em público. A morte, como assim? As pessoas temem a ideia de não existir ou de uma solidão eterna. Eu não tenho medo disso. Estranhos. Se tiver um cara de capuz atrás de mim me seguir na meia-noite, com certeza eu vou ter medo desse maluco aí, tá ligado? Ratos, a sua associação com doenças há muito tempo mancha a reputação dos ratos para muitos. Não, eu não tenho medo de rato, meu parceiro. Agulhas, calma aí que esse aqui ficou pegado, mas eu também não tenho medo de agulha. E toda vez que quando eu vou tomar, eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de ver a tiazinha botando agulha no meu corpo. Eu sei o momento exato que eu vou sentir a dor. E tem pessoas que, mano, tipo assim, olha pro lado, desmaia, né? Tem a galera que desmaia, tem a galera que começa a rir. Mas eu sou esse tipo de pessoa, mano. Deixa aí nos comentários quando vocês vão tomar alguma agulhada lá ele 1000 vezes. O que você faz? Você olha, você desvia o olhar, ou você desmaia, ou você começa a rir? Comente nos comentários. Medo de dentista. Não, mano, eu já tirei todos os meus sisos e definitivamente não tenho medo de dentista. Escuro, meu parceiro, eu já tive muito medo, mas não é pouco não, eu já tive muito medo de escuro. Papo de, tipo assim, ficar loucão no escuro, porque eu imaginava coisa lá no escuro, tá ligado? Mas agora eu não tenho, então vamos para o próximo. Alturas, meu irmão, eu sou aquele tipo de pessoa que quando eu tô numa altura, eu penso em me jogar, mas graças a Deus eu nunca me joguei, então vamos para o próximo. Espaços confinados, cara, as pessoas têm lugares confinados porque restringem os seus movimentos, tipo elevador, mas eu pego o elevador de boa, então eu acredito que eu não tenho medo disso, né? Voos também tranquilebes, ser esquecido. Ô louco, ser esquecido, porque pessoas que cuidam de pacientes com demência têm a maior probabilidade de sofrer esse... Não, realmente, aí fica complicado. Aí você tá tratando uma pessoa com Alzheimer, ela não vai lembrar mais de você, né? Mas eu não sei se eu tenho esse medo não. Então vamos para o próximo. Situações sociais. Geralmente eles temem ser envergonhados ou julgados pelos outros. É a mesma coisa que falar em frente ao público. Eu tô nem aí porque falem de mim, então vamos para o próximo. Aranhas, calma aí, cara. Calma aí que aranha você me pegou. Eu acho que não existe uma pessoa que não tem medo de aranha. Então eu acho que esse é meu primeiro medo da lista. Se tiver uma aranha em cima de mim, meu parceiro, eu mudo de casa, eu mudo até de estado pra eu nunca mais ver essa aranha nessa da minha vida, tá ligado? O medo de aranha parece ser algo cultural. Alguns grupos não têm medo delas. Olha só que interessante, cara. Será que em algum lugar lá na gringa os caras não têm medo de aranha e aqui no Brasil é mais comum ter medo desses bichos aí? Eu não sei, mas bota como número 1 aí, tenho medo de aranhas. Fogo. As pessoas temem queimar gravemente em um incêndio ou iniciar um acidentalmente. Medo de cirurgia. Também não, já fiz várias cirurgias, então... Objetos cortantes, cara, ó, isso aqui é interessante. Isso inclui qualquer coisa, de facões a alfinetes, mas eu também não tenho medo de facão não, cara. Claro, se não tiver um assassino apontando uma faca pra mim, tá tudo sob controle, né? Sangue, algumas pessoas desmaiam só de ver. Cara, imagina as enfermeiras que tem essa fobia aqui, meu jogador. Cobras, meu irmão, calma aí que isso aqui também é complicado, né, cara? Ter parentes com medo de cobras aumenta a sua própria chance de assá-las assustadoras. Meu irmão, vou falar pra vocês, tá? Meu pai morre medo de cobras. E tipo assim, eu acho que eu herdei essa parada dele, meu irmão. Eu tenho medo de ir em rio, essas paradas de riacho, meu irmão, que você não consegue ver o fundo. Meu parceiro, você não sabe se tem uma cobra de água lá dentro, tá ligado? Então eu não arrisco. Sono, ô louco, tem medo de dormir, meu irmão.
irmão, pessoas com paralisia do sono, a famosa paralisia do sono recorrente costumam enfrentar isso, cara. Pô, deve ser muito triste toda vez que chegar literalmente de noite, que é todos os dias, ficar com medo de dormir, porque você pode ter uma paralisia do sono. Mas eu já fiz um vídeo aqui explicando como é que eu mais ou menos consigo sair da minha, porque eu geralmente tinha muito isso, e a forma que eu encontrei de eu sair é respirar rápido. Tipo assim, quando eu entendi, opa, paralisia do sono, eu começo a respirar rapidão pelo nariz. Nariz e boca, mano, você encontra o que você acha melhor aí, começa a respirar rápido, mano. Começa a respirar rápido. Em vez de você tentar se mexer, começa a se respirar rápido e começa a tentar se mexer, e aí eu saio. E essa foi uma forma que eu encontrei, porque eu entendi que não é uma brisa louca. Eu entendi que é meio que meu cérebro tá bugado e eu acho que ele precisa de oxigenação. Aí eu começo a respirar rapidão e eu consigo sair da paralisia do sono. E deixem nos comentários se vocês também sofrem de paralisia do sono e qual é a forma de vocês saírem delas, né? Alguns nem saem, fica lá meia hora lá e depois dá alguma coisa, eles conseguem sair. Mas quando eu percebo que tô na paralisia do sono, eu faço esse esquema. Tomar decisões, isso pode se resultar de más decisões do passado, das quais ainda se arrepende. Rapaz, isso aqui é complicado, cara, porque tipo assim, você cometeu tanta decisão ruim na sua vida que chegou um ponto que tu fica com medo de tomar a decisão de dar alguma coisa ruim, cara. Já pensou alguém sofrer? E parece que sim, né? Ó, a cada 23 pessoas, uma pessoa sofre com isso, mano. Deve ser muito agoniante você simplesmente não conseguir tomar uma decisão, velho. Que doideira. Coisas mortais. Mas que tipo de coisas mortais, cara? Algumas culturas acreditam que espíritos podem retornar a assombrar. Eu não acredito nisso e vamos para o próximo. Cães. Geralmente uma experiência traumática no início da vida que é ocupada pelo medo dos cães. Eu não vou mentir pra vocês, cara. Eu já fui muitas vezes mordido pelos cães quando eu era pequeno. Só que, cara, pra você ser traumatizado tem que ser uma parada muito cabulosa, tá ligado? Mas eu não tenho, então vamos para o próximo. Insetos. Não tenho medo de insetos. Ficar sozinhos. Ô, louco, algumas pessoas têm medo de ficar sozinhas pelo resto da vida. Meu irmão, se tu conseguiu morrer sozinho, é porque, mano, você deve ser uma pessoa incrivelmente chata, tá ligado? Então, vamos para o próximo. Coisas grandes. A sensação de ser tão pequeno que pode assustar algumas pessoas. Já pensou o cara ir pra Paris e ter medo de ver a Torre Eiffel, mano? Sai de mim. Gatos, caramba, deve ser a mesma coisa que cachorro. Fantasmas. Das pessoas que acreditam em fantasmas. Mas e se eu não acreditar? A maioria relata ter tido um encontro pessoal. Se eu não acredito, exatamente não existe. Então vamos para o próximo. Radiação, meu irmão, onde é que eu vou encontrar radiação aqui no Brasil, tá ligado? Penhascos. Em uma certa altura, algumas pessoas podem ter a sensação de serem sugadas em direção a ele, cara. Mano, isso acontece comigo. Então isso conta como uma fobia, cara? Aí fica a pergunta, né? Mas vamos para o próximo. Tubarões. Meu irmão, quem não tem medo de tubarão, levanta a mão aí, cara. Você tá doido? No entanto, é extremamente improvável que um tubarão ataque você sem o provocá-lo. É, isso aqui é verdade. Então, acho que sim, eu também teria medo de tubarão. E vocês? Raios. Embora os riscos de ser atingido é incrivelmente baixo, algumas pessoas ainda temem as tempestades. Também não tenho medo de... Vamos para o próximo. Palhaços. Mano, eu já fiquei com uma guria que morria de medo de palhaço. Germes. Sei não. Pássaros, porque eu teria medo de pássaro. Véspera também não tem. Médicos? Não, isso aqui é complicado. Este medo pode ser combinado com medo de agulhas ou outras fobias. Ah, então dá medo de médico. É várias coisas que envolvem ir no médico, né? Adolescentes, mano, por que eu tenho medo de adolescentes? Escolas, cara, eu sei que eu tenho uma galera que tem medo de ir pra escola, mas não tenha esse medo. Obrigado. Fracasso é um medo irracional de não atender às suas próprias expectativas. Putz, cara. Guys, se eu posso dar uma dica pra vocês aqui nesse vídeo, é não tenha medo de fracassar. A frase do dia é qual? Se você puder dormir sem tomar banho, você dorme. Não, calma aí, não é essa não, velho. Lembrei, tenha mais medo de fracassar do que se arrepender. Porque se você fracassou, é porque você foi lá e fez e fracassou. Só que aí, quando você tem medo de fracassar, você se arrepende de você não ter feito, tá ligado? Então, tenha medo de se arrepender, de você ficar se arrependendo lá. Você vai deitar na cama e falar, nossa, eu não fiz aquela parada porque eu fiquei com medo de fracassar. Então, meu irmão, quer chegar naquela mina? Chega naquela mina. Quer criar um canal? Cria a porra do canal. Quer fazer uma faculdade? Vai lá e faz a faculdade e quebra a cara. E assim vai. Anfíbios, cara, que tem anfíbios? Vai, medo de sapo e tartaruga, meu irmão. Casamento. Ah, esse aqui é cabuloso. É o medo irracional de casamento ou compromisso que às vezes leva à ansiedade, cara. Eu também tenho muita ansiedade quando eu vou cansar. É por isso que quando eu estou com uma namorada, eu preciso de pelo menos 10 anos de namoro para pedir ela em casamento. Ok? Aceitem isso ou não. Tô sacanagem. Oceano. Algumas pessoas não gostam de não conseguir ver o que está embaixo delas ou de não conseguir agarrar em nada. Meu irmão, eu tenho medo também, mano. Do oceano sem fim lá. Já pensou? Você tá louco? Bonecas. Essa aqui é complicada. Bonecas possuídas são temas comuns em muitas franquias de terror famosas. Exatamente. Só que isso só existe em filmes de terror. Então vamos para o próximo. Medo de dirigir. Cara, isso aqui é pesado, né? Porque hoje em dia, se você não sabe dirigir, meu irmão,
irmão, você só vai ficar dependente do sistema. É que, claro, né, lançou os Uber, ficou muito mais fácil hoje em dia, né? Mas antigamente, irmão, se tu não soubesse dirigir, mano, era só busão na veia e olhe lá, sons altos. Por que eu teria medo de sons altos, cara? Não faz sentido, mano. Medo de animais, mas aí depende, né? Eu tenho medo de um leão se ele vir atrás de mim, tá ligado? Pode variar em intensidade desde que o desconforto perto de certos animais até ataques de pânicos completos. Eita preula. Fobias. Ó, o cara tem medo de ter fobia. Isso aqui tá de sacanagem comigo. Isso acontece quando a pessoa entra em um ciclo de ansiedade por temer o próprio medo, mano. Que viagem, mano. Medo de vermes, cara. Não tenho medo de verme, não. Atravessar a rua. Antigamente, quando eu não sabia que era faixa de presente, eu tinha medo. Mas hoje em dia é tranquilo. Jantar com outras pessoas. Essa aqui é pra aquela rapaziada ou pra aquela menina que tem medo de sair com crush, cara. Geralmente está ligada a conversas durante o jantar, fobia social ou eventos traumáticos passados, cara. Não tenha medo de sair com aquela crush, cara. Mas eu não tenho medo, então vamos para o próximo. Medo de urinar. Mano, como é que tem medo de urinar, cara? Frequentemente ligado a preocupações com acidentes em público. Nossa, será que a pessoa mijou em público e ela ficou com medo de mijar, velho? Que doideira. Medo do espaço. Mano, por que eu ia ter medo do espaço se eu nem consigo chegar perto lá, cara? A imensidão infinita e desconhecida do espaço pode aterrorizar algumas pessoas. É a tropinha dos aliens, né, cara? Como, tipo assim, ele acha que o espaço pode existir alien. Mano, não vou nem discutir, mano. Vamos pro próximo. Engordar. Cara, eu até entendo isso aqui, porque quando você tá gordo, né, fica mais fácil você ficar doente, pegar virose, essas coisas assim. Mas se você treina todos os dias, meu irmão, não tem por que você ter esse medo. Medo de vegetais, cara. Alguém inventou essa desculpinha aqui, velho. Pode falar. Alguns têm medo irracional de vegetais, causando ansiedade e náuseas. Mano, vai eu falar isso aqui pra minha mãe e vai ver a chinelada que eu vou tomar na bunda, meu parceiro. O sol, sensibilidade extrema à luz e ao calor pode coincidir com esse medo. Caramba, medo da luz. Então o cara vai virar um vampiro, tá ligado? Medo de barbas, cara. Eu não tô falando que eu tenho uma barba, né? Eu tenho um projeto de barbinha aqui. E definitivamente eu não tenho medo. Medo do número 13, cara. Mano, esse aqui não foi eu que botei, não, cara. Em algumas religiões, as crenças que o número 13 é visto como um número de azar e maligno. Mano, impossível, velho. Impossível que isso aqui tá escrito aqui. Mas tá bom, se você faz o L ou se você tem medo do 13 aí, mano, é nóis. Vamos para o próximo. Fazer amor, olha só, cara. Inseguranças de medo e decepcionar alguém pode tornar isso assustador, tudo bem. Mãos, seja suas próprias mãos ou de outras pessoas, pode ser desencadeado por uma lesão nas mãos. Meu Deus do céu. Ok. Feiura, mano. Medo de feiura é sacanagem. Pais que repetidamente dizem a seus filhos, então é da própria feiura, cara, que eles são feios e desenvolveram essa fobia. Cara, isso aqui é uma sacanagem que os próprios pais desenvolveram a fobia no filho, tá ligado? Que doideira. Trens, não, mano, não tenho medo de trens. Pés, não tenho um trauma de pés, não, nem usaria tênis. Ratos, topeiras, cara. Por que eu tenho medo de um rato topeira, cara? Isso pode envolver o medo de qualquer roedor sem pelo. O rato topeira, ele não tem pelo, né, mano? Então é tipo aquele gatinho que não tem pelo também, né? Lodo. Mano, o cara tem medo de escorregar no lodo só se for. Alguns podem não gostar da textura ou odeiam a aparência do lodo. Ok. Medos de alienígenas, cara. Mano, eu também não tenho medo de alienígenas porque eu acho que eles nem existem, né? Acredito eu, né? Vamos para o próximo. Medo de vomitar. Mano, eu odeio vomitar, mas eu entendo que quando o vômito vem é por um bem maior, tá ligado? Eu sempre fico com um bem-estar, mas não tenho medo. Vamos para o próximo. Medo de fezes. Cara, como é que eu vou fazer número 2 se eu tenho medo de fezes, cara? Computadores. Mano, definitivamente não tenho medo de computadores. Frutos do mar. Cara, eu não sou fã de comida japonesa, então nem faz sentido eu ter medo disso. Não ter um celular. Cara, essa aqui foi inventada recentemente. E as pessoas sentem ansiedade excessiva por não terem um celular com elas. Meu Deus do céu, já pensou? Você ter medo de não ter o seu celular perto de você? Você tá doido. Se um dia eu chegar assim, pode me internar, cara. Você tá louco. Engolir. Mano, por que eu ia ter medo de engolir? Lá ele 1000 vezes. Ser solteiras. Cara, isso aqui é complicado. Isso pode levar as pessoas a permanecerem em relacionamentos extremamente tóxicos por muito tempo. Caramba, não tinha pensado nisso, cara. Meu Deus, se você estiver num relacionamento tóxico, por favor, mano, não hesite em sair dele, tá ligado? Não tem esse medo aqui, não. Medo de mulheres bonitas, cara. Isso aqui é de lei, rapaziada. Não tem jeito. Medo pode estar ligado a ansiedade social, baixa autoestima ou experiências ruins, cara. Infelizmente, vai chegar um ponto que não sobra nada para o beta, cara. Então, é complicado. Eu entendo se você tiver esse medo aqui. Eu entendo completamente. Imperfeições. Algumas pessoas temem não serem perfeitas e muitas vezes querem agradar todo mundo. Isso aqui é um grande problema do mundo aí, né? Todo mundo querendo agradar todo mundo e acaba que a pessoa não consegue
consegue agradar ela mesma. Medo de cabelo. Não tenho medo de cabelo. Medo de borboleta, definitivamente não. Medo de leitura. Esse aqui é um migué inventado pra você dar desculpinha nas escolas, né? A logofobia causa pânico, dificuldade de falar com o uso incorreto de palavras em público. É tipo medo de ler em público, né? Mas se eu errar também eu tô nem aí, então vamos para o próximo. Medo de touros. Cara, olha as paradas que os caras botam aqui, mano. É com certeza que eu vou ter medo de um touro vindo atrás de mim, tá ligado? Você pode ter sido perseguido por um antes, causando a formação da fobia. Mano, definitivamente eu não preciso que um touro venha atrás de mim pra eu ter medo dele, tá ligado? Palavras longas, mano. Medo de palavra longa é loucura, mano. Eu vou nem ler esse trem aqui, mano. Medo de trabalho. Tá de sacanagem que tem gente que tem fobia de trabalho. Algumas pessoas podem ter medo do trabalho manual. Não é trabalho específico, é trabalho de pedreiro, trabalho de engenheiro, né? Do próprio ato de trabalhar ou de encontrar um emprego, cara. Tá de sacanagem. Deixa nos comentários se você conhece alguém que tá com medo de arrumar um trampo e finge ter essa fobia aí, meu irmão. Medo do inferno. Isso aqui é interessante. Aparentemente, o conceito de queimar por toda a eternidade é assustador para algumas pessoas, então é só você confessar seus pecados e ir à igreja todos os domingos que você não irá para lá. Ser enterrado vivo, mano, isso aqui é cabuloso só de pensar, tá ligado? Então, vamos para o próximo. Balões. Nossa, tem uma galera que tem medo, né? Só porque assistiu o filme lá do palhacinho lá que o bagulho ficou doido. Medo de opiniões, cara. Indivíduos sensíveis com alodrosofobia temem críticas e evitam ouvir opiniões. Cara, isso aqui é complicado, cara, porque tem muita gente adulta que não consegue ouvir um feedback e já leva pro pessoal por causa disso aqui, tá ligado? Tipo assim, às vezes você tá querendo ajudar a pessoa, aí você tem que às vezes ser duro com ela, tá ligado? Não tem como ser mansinho. A vida é dura, meu parceiro. Então, se você tem medo de opiniões, meu irmão, então nem sai de casa, fica em casa vegetando, sacanagem. Vamos para o próximo. Corar. Você tem medo de corar. O que seria medo de corar? A ansiedade social pode desencadear iridofobia devido ao medo do próprio constrangimento. O que é corar, rapaziada? Eu não faço ideia. Medo da luz. Impossível ter medo da luz, cara. Senão você não ia nem existir, tá ligado? Poeira. Poeira realmente é uma parada paia. Medo de pontes, cara. Isso aqui é interessante. Isso pode estar ligado ao medo de altura ou medo de que a ponte pode desabar. Realmente. Medo de umbigos. Não tenho medo de umbigos. Medo de espelhos. Realmente. Espelhos. Até você entender o que o espelho é, cara, ele é assustador. Medo de Deus, ô louco, por quê? Especificamente isso envolve o medo da ira oniponente de Deus. Mas Deus jamais irá contra nós. Medo de rir. Eu acho que isso aqui também é impossível você ter medo de rir. Medo de crianças, cara. Porque eu teria medo de uma criança, meu parceiro. É um medo genuíno, porém anormal, de bebês, crianças, causando ansiedade, mano. Que estranho. Medo de roupas, mano. Tá de caô com esse vídeo aqui, cara. Frequentemente relacionado a roupas apertadas ou alergias a tecidos e pode ser desencadeado por eventos traumáticos. Mas e aí, a pessoa vai andar pelada, cara? Tá de sacanagem? Coceiras por penas. Eu não tenho medo, mas eu acho muito paia ficar sofrendo cócegas por pena. Medo do aniversário, cara. Como assim? Como representa a passagem do tempo e do envelhecimento, muitas pessoas as odeiam. Nossa, a pessoa tem medo de envelhecer. Qual foi, tá ligado? Medo do Halloween. Esse aqui até eu entendo. Geralmente uma experiência traumática do Halloween ou apenas medo de monstros e é isso, tá ligado? Pessoas careca, mano. Isso aqui é sacanagem com os calvos, tá ligado? Medo do banho. Esse aqui é pra aquele seu amigo fedido que tem medo de tomar banho e vai fedido pra escola. Medo do calor. Ô louco, verão pode desencadear ansiedade e ataques de pânico, geralmente devido a distúrbios do sono. Ô louco. Medo de longas filas, meu irmão. Esse aqui não sabe o que é pegar uma fila no mercado, meu parceiro. 666. Rapaz, quem fez 67 deixa nos comentários. Em algumas religiões, 666 significa o diabo, enquanto 999 é o número dos anjos. Olha só, bom saber. Deixa 999 nos comentários aí. E bora para medo de comida. E como é que a pessoa vai se alimentar, cara? Que doideira, mano. Medo de queijo, cara. Quem que tem medo de queijo, cara? Só se for as pessoas que não podem lactose, né? Aí, tudo bem. Medo de queixos é loucura. Medo de livros. Isso aqui é desculpinha pra escola. Medo de enriquecer, mano. Como assim? Algumas pessoas têm tanto medo de serem roubadas que preferem não gastar muito dinheiro, cara. Que viagem, meu irmão. Medo do Papa. O medo do Papa pode estar relacionado à eclesiofobia, causando ataques de pânico. Tá prela, meu irmão. Medo da água. Não tenho medo da água. Medo de coisas pequenas. Não tenho medo de coisas pequenas. Medo de casas. Como assim? A austrofobia também inclui o medo de objetos domésticos comuns, cara. Ok. Medo da chuva, mano. Eu adorava a chuva quando eu era criança. Medo de tudo. Aí você tá lascado comigo, cara. Ter tantos medos pode fazer com que praticamente tudo se torne opressor. 100% de tudo, velho. Meu Deus. Medo de botões. Eu só fico bolado quando não consigo abotoar minha calça, mas eu não tenho medo disso. Então, medo de cores.
Não. Por que eu tenho medo de cores? Só se eu fosse daltônico, tá ligado? Medo de alho. Também não. Medo do Natal. Ô louco, muitas vezes por experiências ruins da primeira infância são as culpadas por isso. Às vezes teve um Natal em família, aconteceu alguma parada chata e a pessoa passou a ter medo do Natal, né? Que doideira, né? Medo de árvores. Não tenho medo de árvores. Medo de secura. Mano, qual o sentido? Medo do amor, olha só. Afeta indivíduos que tiveram muitos relacionamentos fracassados no passado. É por isso que eu falo, meu irmão, não inicie um relacionamento se você não conhece a pessoa. Hoje em dia as pessoas saem namorando com todo mundo, conheceu uma semana, já vamos namorar, aí fica complicado, né, cara? Só namora com as pessoas erradas, como é que lá na frente você vai achar alguém bom, tá ligado? Medo da lua. Por que eu teria medo da lua? Sua associação histórica com monstros e cultistas pode ter alguma conexão. É porque a lua, quando ela tá cheia, quer dizer que as pessoas normais se tornam lobisomens, mas isso é só historinha pra boi dormir. Medo de igreja, isso aqui é migué pra não ir na igreja também. Medo de banana, meu parceiro. O consumo excessivo de banana na infância pode levar a problemas estomacais, cara. Ok, não discussões, beleza? Medo de poesia, cara, não. Medo de abrir os olhos, esse cara só vai viver dormindo. Medo da gravidade. Medo de música. Alguns gêneros podem ser mais assustadores do que os outros. Aquele rockzão bagulho doido lá, se você ouvir no momento específico, ele dá medo mesmo. Medo de galinhas, não. Medo de nuvens, não. Medo do céu, ô louco. Pode ser desencadeado por crenças religiosas e medo do desconhecido. Ok, tudo bem. Medo de ideias. Ideofobia é o medo de novas ideias ou pensamentos. Mas e aí, cara? Se você não tem nenhuma ideia, você pensa no quê, meu parceiro? Medo da cor amarela, cara. Aí não. Medo de manteiga de amendoim grudada em você. Isso aqui é extremamente específico. E não, eu não tenho medo disso. Medo de boas notícias, cara. Ser extremamente pessimista ou uma grande decepção pode desencadear isso. Nossa, que doideira. Medo de estrelas. Só se tiver vindo uma estrela em minha direção, aí sim eu teria medo. Medo de sentar, então você só vai ficar em pé. Medo de flores, medo de nomes, medo de pensar. Mano, como é que você vai ter medo de pensar, cara? Até mesmo o pensamento de ser pensado pelos outros pode ser assustador. Mano, o cara tem medo de que as pessoas pensem que ele está pensando. Não é possível um trem desse, não. Medo de joelhos, cara. Eu não entendo. Esse vídeo aqui eu não tô entendendo muito bem, não. Medo de ter coisas à sua direita. Mano, como assim, cara? Sim, algumas pessoas acham desagradáveis ter algo ao seu lado direito. Ok, mas se você chegou até aqui e gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like, deixar aquele comentário. Hoje o vídeo eu tentei fazer mais rushadão porque era 150 fobias. Eu espero que o vídeo não tenha ficado tão grande assim, mas se você chegou até aqui, mano, já se inscreve aí, bagulho aqui. Falou, e até o próximo vídeo.